engraçado isso. É. Impressionante. Vamos de Pepe, então, ó. Pro corte do Pepe, ó. Corte mais famoso da Voz Trabalhadora. Ó. Deixem a curtida e, especialmente quem está no corte aqui, ó, diga a cidade que está assistindo. Muito importante para movimentar o algoritmo. O pessoal que está tentando sobreviver a 10 anos de tudo que é jogado em cima deles. Não é uma alucinação. Vocês estão em Sana, no Iêmen. Olha a Sana aqui do lado. Não, essa na verdade, o palácio de um imã do século XVIII, construído no alto de uma colina. Chama-se a Casa de Pedra. Vocês vão ver fotos no meu Telegram da Casa de Pedra. Lugar, e aqui é o melhor café do mundo. Esse é um dos grandes produtores de café do Iêmen, Haras. Nós já visitamos 2 vezes e é o melhor café do mundo. Eles me fizeram degustações dos vários tipos de café, inclusive cafés que eu nem sabia que existiam. E é um negócio absolutamente extraordinário. Bom, eu não sei nem como começar e nem por que a gente está aqui. Vocês estão em uma piscina, em Sana, em silêncio, no Ramadã. Agora é no começo da tarde. Vocês não vão mais ouvir o canto do Moizinho da prece já foi. E eu acabei de chegar de 36 horas absolutamente psicodélicas no noroeste do Iêmen. Bom, eu não sei nem como começar, porque eu teria que passar um dia inteiro. Como é que o Pepe foi parar lá? Eu tinha visto no Telegram dele umas fotos dele com um companheiro do Iêmen. Será que o Pepe está no Iêmen? Não entendi nada, né? Talvez lá dentro da piscina, né, mergulhado, contando para vocês todos os incidentes, acidentes e demências variadas da minha estada no Iêmen desde que eu cheguei. Eu cheguei na sexta-feira passada, às 2 horas da manhã, junto com um personagem extraordinário, o professor Ma Xiaoling, que é o condutor de um centro de estudos do Brasil. E ele é um muçulmano chinês, ele é um Hui. Ele é um muçulmano chinês, nascido na província de Ningxia, e hoje é um grande intelectual chinês dedicado ao Oriente Médio, fala árabe praticamente perfeito, os iemenitas ficaram embasbacados, e nós viemos no mesmo voo de Amman, o único lugar do planeta onde você pode pegar um voo para vir para o Iêmen, seja Sana, há voos para Aden também, é o aeroporto de Amman, na Jordânia. Bom, o nosso objetivo inicial, de todos nós estamos aqui, é um pequeno grupo de estrangeiros, incluindo o professor Ma da China, incluindo um pesquisador da Malásia sensacional. Desculpe. Continua a minha demência de tosse que vai e volta. A dupla dinâmica irlandesa que era do Parlamento Europeu, o Mike e a Claire. E nós somos, acho que entre 10 e 12... o neto do Nelson Mandela. Então, vários entre nós, amigos, a gente se conhece há algum tempo, novas amizades também, e nós fomos os estrangeiros que, na prática, quebraram o bloqueio contra o Iêmen dos últimos anos. E isso eles nos reconhecem diretamente, e isso é algo enorme em termos internacionais. É o primeiro grupo de estrangeiros que vem ao Iêmen para passar um certo tempo e tendo contato aos níveis mais altos. Nós encontramos, para vocês terem ideia, 4 dos 9 membros do Conselho Político, do Alto Conselho Político, que está imediatamente abaixo do grande líder e do presidente do Iêmen. Nós encontramos líderes da Ansarullah. Nós estávamos um dia aqui no hotel, esperando na divania, na sala de relaxamento, digamos, com almofadas, sentados no chão, tapete, tomando chá, etc. Quem entra na sala, de repente, sem aviso nenhum, e numa operação de segurança extremamente sensível? Yahya Saree, o porta-voz de Ansarullah, que é a face dos Houthis e do... Falem mal do Pepe, né? O Portinho, só... Tem certos youtubers por aí, que eu não vou citar o nome, que ficam debochando do Pepe. O Pepe diz que foi em tal lugar, que mentira. O Pepe diz que se encontrou com não sei quem. Esse Pepe diz que foi para a Lua, né? Duvidando que ele se encontra com pessoas, que ele vai para lugares perigosos, né?
Não, e quem é esse insignificante perto do Pepe, né, cara? O Pepe, pô, quem acompanha aqui, a gente quase toda semana faz react do Pepe, né, Celso? Quantas vezes eu já discordei, já, né? Falei, mas não tem como tu não respeitar o indivíduo, cara. O cara tá Não, não, acontecendo. e Tá detalhe, ele tá acontecendo aí. lá no Iêmen, vai para o Iêmen. Tá acontecendo na Rússia, ele tá na Rússia. Tá acontecendo na Não, China, ele não, vai para a não, China. e tem mais, ele tá no pior país para se estar, né? Acho que talvez só a faixa de Gaza seja mais perigoso do que o Iêmen nesse momento. É verdade. E a Ucrânia, Tá lá, né? talvez. Você acha que No os Donbass. Estados Unidos não podem bombardear um hotel, gente? Como já Claro, fizeram hoje? claro. Mas é claro. Ainda mais sabendo que tem esses jornalistas nesse hotel, né? Que E Israel ainda mais gosta ele de dizendo que o cara apareceu lá, como é que é? Ansarrala, né? Sei lá, Não, e esse indivíduo fica no conforto do seu sofá, né, Eduardo Lima? Difamando o jornalista que está lá na linha de frente trazendo notícias para nós, né? É isso, né? Do Iêmen no mundo inteiro, ele faz um boletim diário de tudo que está sendo organizado e como a Ansarallah desenvolve a sua estratégia militar. O professor Mami disse que Yahya Sari é Uma água, Pepe. um superstar na China. Yahya Sari é um superstar no mundo inteiro. Especialmente populações jovens no planeta inteiro. Elas literalmente ligam a figura de Yahya Sari com a resistência. Então ele é a encarnação da resistência, muito mais do que iraquianos, iranianos ou mesmo libaneses. O Iêmen, tecnicamente, está sob ataque dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão em guerra praticamente declarada por Trump contra Ansarallah, contra os Houthis, contra a maior parte da população do Iêmen, porque a maior parte da população do Iêmen apoia Ansarallah e os Houthis, a não ser um governo fantoche em Aden, no porto de Aden ao sul, que na verdade está num hotel 5 estrelas em Riad, na Arábia Saudita, e eventualmente tribos dispersas pelo deserto. A gente pode dizer que hoje praticamente há um Iêmen e outros 2 Iêmens paralelos. O verdadeiro Iêmen é o governo estabelecido aqui em Sana, com o líder supremo em Sada, nós vamos chegar a Sada daqui a pouco, que é onde eu acabei de chegar, parlamento, o pessoal do Supremo Conselho Político, que são extremamente bem preparados. Existe esse mini governo fantoche em Aden, e os ecos que eu ouvi dos próprios iemenitas é que a população de Aden está extremamente triste. E, na verdade, porque é um governo não representativo, eles continuam seguindo a sua vida normalmente, mas não é o que eles querem, tanto para o presente quanto para o futuro. E aí tem os desertos a leste, e a enorme região do Hadramut, que são, historicamente, comerciantes e navegadores também. Para vocês terem uma ideia, o Islã chegou à Índia e depois ao sudeste da Ásia pelo Iêmen, por comerciantes e navegadores iemenitas. Aqui, entre outras coisas, é a terra do café. O melhor café do planeta é daqui. Aqui, o café foi praticamente inventado no Iêmen. Aqui já existia uma civilização extremamente adiantada há 3.000 anos antes de Cristo. Que rico cafezinho, hein? 3.000 anos antes de Cristo, hein? Que coisa, hein? Mais antigo que a China. Pois é. Ou seja, tudo isso é perfeito do ponto de vista de o Iêmen contemporâneo atual ser definido pelo presidente dos Estados Unidos como bárbaros e que vão ser aniquilados. Palavras expressas de Donald Trump. Bom, eu vi uma parte... Donald Trump é o maior fanfarrão da história da geopolítica mundial, né? Um bravateiro da pior qualidade. Mas infelizmente ele está bombardeando o Iêmen mesmo, né? Não, e Eduardo, ontem eu repercuti com o Celso no finalzinho do programa, tu até talvez tenha maiores informações e detalhes, aquela troca de mensagens no grupo do aplicativo Symbol, acho que era o aplicativo, né? Eu li, mas eu não tive tempo de falar sobre isso ainda. Mas eu li na Almaiadinho. O vice-presidente... Hoje em dia vaza tudo, né? Será que aquilo ali não foi proposital, cara, aquilo ali? Porque não é possível que eles não soubessem, né? Que tinha um jornalista ali, o Jeffrey, me esqueci o sobrenome, né?
que é um jornalista conceituado lá nos Estados Unidos, inclusive, né? E é sionista, se não me falha a memória, né? Esse jornalista. E, cara, eu acho muito suspeito. Os caras não podem ser tão ingênuos e tão ignorantes, né? Eles fizeram algo parecido quando falaram que ia invadir invadir a Venezuela, não lembra, não? O cara pegou um caderninho Exato. lá e escreveu lá 30 mil mercenários na Colômbia. Aí escreveu assim, só que o caderninho, a folha é toda em branco, escrito só 30 mil mercenários na Colômbia. Grande coisa, né? É claro que ele quis mostrar aquilo ali. Então, pode ter sido uma coisa assim também, o Portinho. Pode ter sido sim. Porque eu acho, É cara, que esses caras. o vazamento, mas quem abriu a torneira foi o Trump, é. Exatamente, né? Exatamente, para até para divertir né? Divertir a audiência, né? E tirar o foco de algumas O coisas, gado né? dele, né? O gado dele, divertir o gado dele, é. Pois é, porque não é possível, né? Madeirada está conosco aqui, ó. Um grande abraço para o Madeirada, comentando sobre o café aqui, ó. Café bosta de gato em lata. Que café é esse, Madeirada? Cop Luwak. Ah, Cop Luwak, já ouvi falar desse café. Não chega aos pés do nosso Melita tradicional, né, ô Madeirada? Disso de como vão ser aniquilados e não em ataques a objetivos militares, em duas ocasiões, desde o início dessa semana. No início dessa semana, a gente foi a um prédio residencial num bairro classe média mais ou menos a ponto de se estabelecer, não muito longe daqui, a uns 2,5 km daqui de onde a gente está. Foi um bombardeio direto do CENTCOM americano, que responde ao Pentágono, o Comando Central. Evidentemente, o blá 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 é de que havia um alvo militar, não tinha coisa nenhuma, era um prédio residencial que estava mais ou menos vazio, porque eles estão pensando em reformá-lo, fazer um upgrade. Então, tinham poucas pessoas dentro, são civis que morreram, e civis que morreram em torno, com digamos, a expansão da explosão absoluta das bombas atingindo o edifício. Então, o CENTCOM bombardeia edifícios residenciais, dizendo que são alvos militares, e o CENTCOM bombardeia hospitais. E isso, bom, eu vi vários exemplos de absurdos de bombardeio do Iêmen, e o Iêmen está sob guerra total, praticamente, sob bombardeio, sob sanções, sob bloqueio, há exatamente 10 anos. Começou em março de 2015. Na época havia uma dita coalizão, a famosa coalizão dos voluntários, na época comandada pela Arábia Saudita, os Emirados faziam parte também, e adivinha quem estava liderando por trás, que é uma das invenções da era Obama? Os Estados Unidos. E as bombas, os mísseis, etc., tudo americanos, evidentemente. Me mostraram vários... Aqui, ó, Sidney Kripa colocou esse comentário 5 minutos atrás, ó, tá na frente do Pepe, hein, Sidney? O Sidney já viu o vídeo do Pepe, ó, tá aqui, ó. Fala a verdade para nós, Sidney. Desses resultados desses bombardeios em instalações civis, em viadutos, em pontes, na biblioteca, na Universidade de Saada, cujo 2 dos prédios da universidade foram bombardeados, inclusive um dos prédios eram habitações dos estudantes, foram bombardeados pela coalizão, ou seja, pelos sauditas, basicamente, e o prédio principal da Universidade de Saada também foi bombardeado e foi reconstruído, agora está reconstruído. Continua bombardeando o que a coalizão antes, o que os sauditas antes bombardeavam, e bombardeia hospitais. Nessa quarta-feira, no meio da nossa épica de mais ou menos, a gente foi enlaçada sem saber nada do que ia acontecer. Eles nos acordaram às 3 horas da manhã para dizer: agora vocês estão indo para a Saada. Sem avisar nada, nós fomos com literalmente a roupa do corpo, sem mais nada. Deixa eu dar um pause aqui, ó. Vou trazer um mapa do Iêmen aqui para o pessoal se localizar, né? Compartilhar aqui. Desculpem aí a confusão, que tem que tirar um, botar o outro. O StreamYard podia nos ajudar um pouco, deixar compartilhar 2, pelo menos, né? Tá aqui, ó. Saada é aqui, ó. Deixa eu ir para o mapa.
É lá no norte, né? Esse pontinho aqui, ó. Sana é a capital, né? É onde o Pepe está. E Saada é lá em cima, ao norte, né? Só para a gente se localizar, né? Do que estamos falando, porque a gente às vezes se quer fronteira com a Arábia Saudita, né? Inclusive, né? E como bem registrou o Sidney e o Pepe acabou de falar, ficaram alguns anos bombardeando o Iêmen, né? E pediram arrego, né? Resistência forte, né? Voltamos com o Pepe. Aí é o fato, bom, obviamente a gente não tem internet nenhuma. Um dos posts que eu coloquei no meu Telegram, justamente, chegando lá, não tinha internet, não tinha coisa nenhuma. Eu fui salvo para mandar uma mensagem para 2 podcasts que eu deveria fazer, porque um personagem extremamente cool no mercado emprestou para nós o password do modemzinho dele, 3G. E aí eu consegui pelo menos mandar 2 mensagens, foi isso. Mas ele não tinha internet, não tinha nada, não tinha carregador para os smartphones, nada. Antes de eu chegar a tudo isso, então, a gente começou a ver os resultados dos bombardeios aqui. Então, nas noites que a gente estava aqui, 2 noites seguidas, Sana foi bombardeada. Diversos alvos esporádicos. Olha aí, ó. E em Saada, no começo da semana, enquanto a gente ainda estava aqui, um hospital de câncer, que seria um principal hospital moderno de todo o noroeste do Clássico Iêmen, deles, bombardear o hospital, né? Foram fundos complicadíssimos que eles conseguiram fazer a coleta para pagar a construção desse hospital. O hospital ainda estava em construção e seria absolutamente fundamental para uma população bastante pobre em toda a região, especialmente vítimas de câncer. Foi completamente bombardeado pelo CENTCOM. Segundo Trump, lindas delirantes. Sim, é uma expectativa extremamente delirante bombardear um hospital de câncer em construção numa zona extremamente pobre do Iêmen. Parabéns, vocês estão conseguindo. Vão ganhar essa guerra também, né? Ganhar a guerra. Então, depois de alguns dias, para mim é uma experiência absolutamente extraordinária. Eu conheço o mundo árabe praticamente inteiro, mas eu nunca tinha vindo ao Iêmen. E o Iêmen estava na minha lista, e o Iêmen era um dos meus sonhos há décadas. Pelo processo de expansão do Islã, pelas civilizações antigas que depois se coadunaram com a chegada do Islã, com a sofisticação intelectual, arquitetônica e cultural dos iemenitas, com a graça natural deles, que convivendo com eles agora em massa, a graça natural, a retitude moral, o espírito, a força interior, mas é absolutamente contagioso. E eles são humildes, eles são graciosos, eles pedem desculpas por todos os problemas, e houve uma série de problemas. Inclusive, por exemplo, não nos avisaram absolutamente nada dessa história em Saada. Por exemplo, o nosso amigo Mandela, teve um problema sério, que ele tinha que se comunicar com a África do Sul e não conseguia. Bom, mas tudo isso desaparece quando a gente conversa com eles, os escuta e especialmente entende como funciona o governo, como eles conseguem se livrar de um bloqueio absolutamente brutal. Por exemplo, eu consegui achar a maior parte dos produtos que você acha nos mini mercadinhos, infelizmente, vem por terra pela Arábia Saudita. E outro lado praticamente artificial, digamos, árabes que se... Mas eu encontrei, por exemplo, abacaxis da Tailândia enlatados, que vem por navio, no porto de Hodeida. E é onde eu queria ir, de qualquer maneira. O lobby foi imenso. Eles, graciosamente, falaram, nós tentamos... A inteligência nos diz que é extremamente arriscado, especialmente para vocês, nossos convidados. Eles tinham mais medo de nós sofrermos um bombardeio do que eles mesmos. E no final, ainda no momento que eu falo para vocês, não tem uma resposta definitiva, mas acho que não vai ser possível ir para o porto de Hodeida, que está sendo bombardeado pelos americanos praticamente todo dia. E aonde eu acabei de chegar, Saada, no noroeste, que mais ou menos de 5 horas, a paisagem é absolutamente espetacular, no montanhas, os wadis, os cânions e vales, antes de... É perto da... No meio do deserto. Tá travando. Deu uma... Estão vindo aí? Tá me aparecendo aqui que o meu sinal tá fraco. Estão me ouvindo aí?
Tô te ouvindo. Mas o Pepe não, o Pepe tá parado. Ah, eu dei uma segurada aqui. Não, o meu sino tá apontando aqui que a minha conexão tá ruim, mas é incrível, né? Estrada no meio de um deserto completo ali, uma paisagem incrível, né? Cara, se pegar o Google Maps e botar no 3D do Maps, ali, tu vai ver que aquilo ali é puro, é deserto, basicamente. Tem uma cidade de vez em quando, né? Bota aí pra gente compartilhar depois, os quilômetros da fronteira com a Arábia Saudita, e aí a gente está no Iêmen ultra profundo. Eu tive uma experiência absolutamente extraordinária que eu fiquei também. Eu fiquei, boa parte das 36 horas era o meu lobby. Eu quero ir andar no souk. Claro, não me deixaram ir andar no souk sozinho. Eu fui, me pegaram uma van, me botaram dentro com 4 caras armados, super gente fina, e eles me escoltando enquanto eu estava passeando no souk de Saada de noite. Armado super e gente encontrando fina. os personagens. Travou. Ih, caiu o porquinho agora. Do Telegram, Rock and Travou, Roll travou. Geopolitics, Aí, onde vocês já vão ver vários links. travou, né? Tá travando, Ah, cara. já tá feito o meme aí, ó. O Pepe com essa cara assim. olha aí, ó. Rock and Roll Geopolitics é o canal do Telegram dele, né? Vocês estão me ouvindo aí, né? Meu Sim, a sinal gente agora. ouve, mas o Pepe tá cortando. É isso que é Não, estranho. eu segurei aqui porque o meu sinal estava apontando que estava fraco, agora eu retorno aqui. Bota esse Google Maps depois aí para a gente ver essa região que ele foi, ô Celso. Vão ver Posso botar fotos, o que vão tu ver os quiser. nossos encontros fundamentais, incluindo o nosso encontro com Yahya Saree, que, desafiando um esquema de... na verdade, o esquema de segurança, na verdade, que ele coloca para todo mundo em torno da Exatamente. liderança militar. Ele próprio furou o esquema para vir aqui, nos encontrar, apertar nossas mãos, fez uma pequena intervenção de 4, 5 minutos, mais uma vez contando os motivos por que Ansarallah está... Qual a estratégia de Ansarallah em relação ao genocídio e ao que Israel está perpetrando na Palestina e a resposta direta de Ansarallah. O que todos nós sabemos, mas mais uma vez ele reexplicitando tudo isso. Muito, muito importante. E isso durou mais ou menos, no mínimo, 40 minutos, ou seja, foi um risco de segurança enorme para ele. Bom, e no nosso caso, se o CENTCOM quisesse ter bombardeado o hotel, se eles tivessem inteligência local, que eles não têm, os americanos, eles podiam ter bombardeado o hotel com todo mundo dentro, sem dúvida nenhuma. Porque o Yahya Saree provavelmente é o alvo número 2 dos americanos. O alvo número 1 foi quem nós pensávamos que poderíamos encontrar em Saada, o líder de Ansarallah, Abdul Malik al-Houthi. Então, na noite anterior do dia que eu estou falando com vocês aqui, eles nos disseram, olha, espere como é que chama? Uma chamada na porta às 4 da manhã. Eu não ouvi. Outros dos meus colegas também não ouviram. Eu acordei às 6, desci, falei com eles, agora, o que acontece? Nós vamos fazer um resto do programa, mas não vai ter o encontro. Não, isso a gente já sabia antes, porque o risco de segurança de um encontro como esse é absolutamente inimaginável e indescritível. Mas eles poderiam ter dito. Então, houve uma falha de comunicação entre vários deles, e entre o pessoal de Sana e o pessoal de Saada. Não são os mesmos que cuidam de segurança aqui na capital e no noroeste, lá longe, que é o Iêmen realmente profundo. Não aconteceu. Mas eles nos levaram, por exemplo, ao lugar do hospital de câncer bombardeado, que foi na segunda-feira, a gente estava lá na quarta. Nós visitamos um cemitério de mártires, inclusive de mártires jovens, e de uma história de um bombardeio horrível durante a época da coalição liderada pela Arábia Saudita, onde eles bombardearam um ônibus cheio de crianças. Morreram todos, evidentemente, e a evidência, a prova de que isso tinha sido um bombardeio saudita, eles diziam, não, eram líderes militares. Não, mas era um ônibus, literalmente um ônibus escolar, era o telefone portátil de um dos garotos que foi encontrado embaixo dos escombros. Então, vendo tudo isso, e à noite, no souk, eu vendo a população local, vendo o Iêmen real, o que o presidente Trump e eu diria, os patetas pegos nesse leak que não foi leak, nesse vazamento que não foi vazamento, deles estarem no Signal discutindo, vamos bombardear o Iêmen? Aí, Vamos tá sim, vendo? Ele mesmo. vamos bombardear para mandar uma mensagem. Eu os estou citando literalmente. E veja bem, estava o chefe do Pentágono, o assessor de segurança nacional e mais um imbecil que eu esqueci agora quem era. Uma tríade
dos tops de Trump 2.0. E não foi um vazamento. Alguém de dentro vazou isso. E esse cara do The Atlantic, que é um lixo jornalístico russófobo, iranófobo, sinófobo, global southófobo, eles odeiam tudo. Eles ter vazado? Não, isso alguém passou para ele, e não se sabe quem foi. É uma história muito mal contada. Não só a história mal contada dos patetas decidindo como bombardear o Iêmen usando uma app, que tem backdoors no Signal. Todo mundo diz que o Signal não tem porta de entrada por trás. Claro que tem. O Signal é uma operação da CIA também. Então tem da CIA, tem o MI6 também. Então o MI6 pode ter vazado porque eles, dentro do diálogo, têm referências extremamente danosas à europeia. Eles tratam a europeia como lixo, que naturalmente, as lideranças políticas europeias hoje são um lixo absoluto. Então isso pode ter sido uma das razões se o vazamento veio via MI6. Bom... Tá aí, ó, perfeito. Eu também... Minha impressão também tinha sido essa. Não é possível que os caras ingenuamente façam toda aquela conversalhada num grupo aberto, com presença de um jornalista, né? Tal da revista Atlântica, essa. Como o Pepe disse, esse jornalista é um lixo. Mas o fato é que tem um portal com amplitude, né? Eles sabiam disso, né? Que seria uma coisa que repercutiria. Enfim, né? É interessante essa questão do MI6 aí ter vazado, né? Essa aí, para mim, não tinha essa profundidade, a minha compreensão, né? Que é do Google que tu compartilhou aqui? Estão me ouvindo aí? Eu compartilhei nada, não. Compartilhei, não. 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 Onde eu estava? Onde eu estava entre conhecer o Iêmen por dentro, na capital, com as lideranças políticas e diplomáticas, e conhecer o Iêmen por dentro, indo no Iêmen profundo e convivendo com o povo, com o pessoal que está tentando sobreviver a 10 anos de tudo que é jogado em cima deles, bloqueio, bombardeios, mísseis, bombas, demonização, tudo, e agora uma guerra, de fato, dos americanos contra Ansarallah e os Houthis. Depois de alguns dias, eu estou... Pepe Escobar é voz trabalhadora total, hein? Foi encontrar o povão, tirou fotos do povão do Iêmen ali, ó, as condições de vida no Iêmen. Não falem mal do Pepe, hein? Não falem mal do Pepe aqui na Voz Trabalhadora. Antes de falar com vocês, eu estou esperando o grande momento da sexta-feira, que é aquelas famosas marchas de 1 milhão de pessoas. Nessa sexta-feira eu vou estar no meio dessa marcha. Isso é um sonho. São fantásticas. É um sonho profissional realizado e você está no olho do furacão, no meio do meio do vulcão explodindo literalmente. Porque agora o Iêmen, para Trump 2.0, como está enfatizado, as novas guerras eternas, agora conduzidas por Trump 2.0, é uma resolução na Ucrânia, mas uma resolução à la americana, que não vai funcionar, porque os russos já decodificaram todo o xadrez dos absurdos que os americanos querem impingir aos russos, e as guerras eternas no oeste da Ásia, que é a intensificação do genocídio e do projeto de ethnic cleansing, de exterminação étnica dos palestinos por Israel, a guerra que vai ser recontinuada contra Hezbollah no Líbano, Israel se expandindo, continuando anexando territórios e bombardeando na Síria, e, evidentemente, o Iêmen que está na linha de frente, porque o Iêmen controla o Mar Vermelho. O Iêmen controla o Bab el-Mandeb. O USS Truman já tomou mísseis iemenitas em cima e eles estão com medo. E o próximo porta-aviões que chegar, se vier para cá, o Carl Vinson, a mesma coisa, eles vão sair correndo no primeiro míssil que Ansarallah soltar em cima deles. E, sem falar, na cereja em cima desse bolo que se derrete, os iemenitas declararam e instauraram praticamente na prática um bloqueio aéreo do aeroporto Ben Gurion, como eles definem o dito aeroporto Ben Gurion em Israel. Então, toda essa reviravolta, esse caleidoscópio que tem... Essa questão do aeroporto Ben Gurion, Eduardo, tu publicou algum vídeo sobre isso? Eles realmente, o míssil acertou o aeroporto? Muita gente fala meio disperso, sim, tem gente que diz que sim, tem gente que
Disse que ia confirmar. Como é que ficou isso aí? A gente não tem como arriscar, porque o Iêmen diz que acertou e Israel diz que não. Mas fechou o Então, aeroporto, não fechou? É o que importa fechou, é mas o teste, né? não, fechar é porque soa sirene, né? Então, Então, só o fato de não, fechar já. eu entendo o que você está falando, né? O que eu estou querendo dizer, não tem como confirmar se Sim. conseguiu atingir o Isso. alvo, né? Aham. Exatamente, né? Porque tem. Eu vi até um vídeo na internet, mas não sei se era, né? Deste episódio, um vídeo de um míssil caindo e tal. E Mas, agora, com esses vídeos de inteligência artificial, a gente fica desconfiado até da sombra, né? O negócio. mas tem umas coisas que não precisa acertar. Por exemplo, um dia eu perguntei pro Farinazo lá se eles não iam acabar afundando um porta-aviões, né? Aí ele falou: não tem como afundar porta-avião de jeito nenhum, porque o casco não sei o que é super reforçado. Mas é que não é essa a questão. Se tu acertar qualquer coisa na pista, uma pedrinha na pista, ou até o mesmo fato de estar atacando, ele já tem que desligar o sistema, os aviões já não podem decolar, entendeu? Só o fato de fazer o aeroporto, claro. No caso, aqui eu estava falando do porta-aviões, né? Só o fato de fazer o aeroporto parar de funcionar, para a população, isso aí já. Né? Sim, já dá um tumulto, um prejuízo. Tem gente que nem quer mais embarcar. Não, nem vou pegar avião agora, neste momento, né? Dá um tumulto na sociedade. E a Joana conosco aqui, ó, chegando, dando boa noite. E tem mais uma pessoa aqui, deixa eu ver quem é, a Clarissa, chegando aqui, dando um alô para nós, ó. Grande presença, né? Das duas camaradas aí, vai um abraço. Tentei resumir para vocês, infelizmente, em pouco tempo, na companhia do melhor café do mundo e na companhia dessa mini arquitetura iemenita, é que depois de alguns dias, o que nós, a nossa ideia da força moral e da clareza moral e da retitude moral, espiritual e intelectual dos iemenitas é confirmada com um contato direto com vários deles em diversos níveis, desde o pessoal do mercado até altos diplomatas e líderes políticos. Eles têm, é impressionante, é uma firmeza absoluta de saber exatamente o que eles estão fazendo. E eles não vão arredar pé. Ou seja, Trump 2.0 vai ter que destruir uma boa parte do Iêmen para teoricamente vencer. Não vai conseguir destruir e não teoricamente vencer. Essa guerra já está perdida desde o início. E não tem ninguém entre a atual liderança política americana capaz de entender isso, porque não tem ninguém para dar 5 minutos de explicação para eles de história do Iêmen, cultura do Iêmen, espírito de resistência, nada, absolutamente nada. Então, o que impera um buraco negro, o Iêmen. E o fato de nosso pequeno grupo ter vindo para cá e ter sido recebido com essa generosidade extraordinária, na verdade, nós termos furado o bloqueio, na prática, sem dúvida nenhuma, mesmo com a nossa impossibilidade de ter visto, por exemplo, o porto de Hodeida, mas o fato de que eles vieram conversar conosco, por exemplo, o ex-primeiro-ministro, o professor Bin Haptur, ele veio para cá e ele, na verdade, nos concedeu uma audiência de mais de 2 horas. A gente ficou conversando e cada um de nós colocando nossas perguntas e extensas respostas do professor Bin Haptur, que é um revolucionário velha guarda. Ele citou Mao, ele citou Zhou Enlai, fechando, por enquanto, essa experiência iemenita que é intraduzível. E é muito emocionante. E eu espero que eu possa passar para vocês pelo menos um pouco da beleza externa e externa desse povo nobilíssimo. Muito obrigado, dizendo a vocês todos. Inscrevam-se no canal. Na semana que vem estamos de volta à Ásia e voltaremos a falar de novo das guerras eternas. Grande Pepe, hein? Mais um grande vídeo do Pepe, hein? Trazendo novidades, trazendo uma visão lá do Iêmen, né? A gente ouve muito falar, bem rapidinho aqui, porque eu vou